então pedir que Paulinha, não sei pelo horário, queria pedir ao pessoal só para fazer essa integração, esse um pedido estadual de cada um, dá um tempinho para descansar da minha voz. Aqui, deixa eu só liberar aqui para todos. Pronto. Bom, eu acho que pela gravação, acho que eu vou encerrar como uma apresentação, mas eu queria que a gente continuasse a fazer a atividade, fazer um exercício aqui só dessa, para trocar uma ideia, né? Então, agradeço demais a atenção de todos e fico à disposição para a gente pergunta, para a gente trocar uma ideia. Né? Obrigado, gente. Alguma, por favor, Marcelo. Isso, exatamente. A ideia é a gente pegar um ponto estadual. Eu alterei lá, então, a hora que vocês fizerem um ponto, cair no estadual, ele vai seguir esse fluxo do KINAR. E eu queria pedir que desse entrada num ponto estadual e verificasse no KINAR 40 a presença dele. Ótimo. Então, aqui. Vou deixar aqui. Podem ir aqui direto. Ó. Ontem, portal RH. Pronto. HMG, SLIGOVBR, /portal RH, que aí já vai direto na página. Depende da etapa, Paulo. A primeira etapa que apareceu aquele botãozinho vermelhinho, aquele é a análise rápida. Aquela lá não entrou ainda. Não entrou. Ele nem recebeu a planilha ainda. Só identificou. Falou, olha, primeiro conserta esse básico aqui para depois dar carga. Se ele receber e passar pela primeira etapa, aí sim. A planilha entrou, aí os que deram certo, esses sim já ficam, já dão carga. Sim. E aí vai aparecer na linha tal, erro tal. Sim. Sim, aí aparece. Não, porque ele vai dar como ponto duplicado. Não, precisa não. Ele só não vai entrar de novo. Não autoriza, não entra. É isso. Aí entra, exatamente. É o processo que você fez. O mais prático. Perfeito. Eu queria só fazer um comentário para destacar como evoluiu essa integração já dos últimos anos. Quem está nos estados há mais tempo, cadê a Moema? A Moema saiu? Moema. A Moema, você trabalhou com o KINAR no início, não trabalhou aqui na ANA? Então a Moema sabe como é que está o KINAR aí ao longo dos últimos 20 anos, que eu acho que é a logotipo mais antiga da ANA, inclusive, eu também acho, KINAR, e que manteve até hoje, né? E, por exemplo, no Conjuntura, como vocês conhecem também os estados e vocês trabalham com a regulação, com certeza vocês aportaram, mesmo não trabalhando com a meta do Conjuntura 1.3, ou trabalhando com a 1.1, vocês depois, o pessoal da meta 1.3, entrava em contato com vocês. E na época nós pedíamos as planilhas, né? Tinha as planilhas de outorga também, e na época nós consistíamos a planilha de outorga dos estados, a Raquel, né, e o pessoal do cadastro, Maurício, né, consistiam os dados do KINAR, e eram duas coisas, eram informações diferentes, nunca batiam uma com a outra. Depois de muitos anos, com principalmente o esforço de vocês nos estados,
nós conseguimos eliminar os dados de outorga que iam para o conjuntura e passar também a extrair diretamente do CNAR. Então, é importante valorizar. A gente sabe que ainda existem inconsistências, ainda existem problemas, mas foi a partir do esforço dos estados nessa consistência e com aporte também da iniciativa do Progestão e dos recursos que a gente permitiu, né, e hoje a gente consegue ter, seja para conjuntura, seja para estimativas de demandas de usos consultivos, seja para quaisquer estudos, indicadores, bases de dados, contas de água, né, ODS, PPA, e Aquastat, que é a iniciativa internacional da FAO, e N, assim, os números que vocês trabalham, que vocês consolidam e consistem, eles auxiliam toda a tomada de decisão em políticas públicas, em processos de empreendimentos, das atividades econômicas no Brasil e afora, fora do mundo. Então, fora do país, perdão. E aí, nesse processo todo, agora no Progestão 3, por exemplo, outorgas não são mais solicitadas na meta do conjuntura, para vocês terem ideia. Por quê? Porque houve uma evolução no âmbito da meta 1.1 que permitiu que, primeiro, nos últimos anos, você simplesmente, né, exportasse os dados do CNAR, que vocês já haviam trabalhado todos, e mandassem para a meta do conjuntura para consolidar. E agora não tem mais, porque agora o objetivo é trabalhar no CNAR e agora integrar via Web Service, como o Marlon mostrou. Avançar em maneiras tecnológicas, porque planilhas, arquivos em Word, esses formatos todos, eles podem ser substituídos por soluções tecnológicas mais efetivas que vão dar soluções ao usuário. E aí entra questões como, na quarta eu mostrei, que hoje a gente tem também os dados dos estados, as outorgas, com as informações consistidas por vocês, em dados abertos, disponibilizadas, e isso já é as pessoas se maravilham, e eu estendo essas impressões com vocês, que várias pessoas que nos procuram, tanto da CGU, que coordena a política de dados abertos do governo federal, que eu já recebi esse feedback, porque eu trabalhava com essa política dentro da ANA, né, também, anteriormente, das pessoas, né, do governo e do setor privado e a sociedade brasileira em geral, o cidadão brasileiro se maravilha e se orgulha ao verificar essa quantidade de dados que existem, né, dos usos e dos usuários dos recursos hídricos disponíveis ao cidadão. Então, queria só estender esse feedback, né, é uma informação muito interessante também do accountability, né, da responsabilidade pelos nossos dados, pelas informações que a gente presta com muita qualidade, que vem fazendo diferença também na sociedade, na vida do cidadão. Então, estender esses cumprimentos também aos estados, pelo papel que, claro, vocês tenham certeza que cada vez mais vão investir esforços humanos de trabalho, né, e técnicos nesse sentido, para que a gente tenha esse feedback positivo e que realmente, né, a gente cause surpresas positivas e contribua de maneira positiva para o desenvolvimento aí, né, econômico, sustentável, etc., aí do nosso país, né? Dada a importância. Às vezes a gente minimiza a importância do nosso trabalho, né, e não reconhece o quão ele é importante e o quão ele é valorizado, muitas vezes, em instâncias que a gente não tem nem conhecimento. Obrigado, Marco. Ô Marcos, bom dia. Sobre o fluxo CNAR, lá atrás você falou sobre a identificação da interferência e o agrupamento das outorgas lá. E aí eu gostaria de saber o seguinte: quando você faz esse agrupamento, ele vai considerar a área da OTA de contribuição da interferência, correto? Para você, o objetivo aí é fazer esse levantamento de toda a interferência, especificamente da OTA, com a identificação de um único usuário? Ou é só para somar o valor para poder fazer as contas? Não fazer contas, mas agrupar esse entendimento do que é empreendimento, o que é
que é a fazenda, o único? É a intenção de agrupar. A gente tem trabalhado muito, pela Superintendência de Fiscalização, em fazer o levantamento em campo. Qual é a área da fazenda, principalmente na parte de irrigação? Qual é a área? Quando essa área é identificada, né, o polígono, esse é o agrupamento que define o que é um empreendimento. Mas, na ausência dessa informação, Robson, a gente tem usado o município. Não a OTO, o município. A gente entende que, se é do mesmo proprietário, se está no mesmo município, é uma inferência, claro. Se é do proprietário, se está no mesmo município, a gente faz o agrupamento. Somente como uma forma de organização. Né? Para entender se é um empreendimento ou não. Exatamente, é uma inferência. Exatamente. Porque no regla ele é autodeclaratório. Ele vai lá e cria cada um dos empreendimentos dele. Né? Entendi. Obrigado. E somente depois desse trabalho de campo é que a gente consegue entender. Aquilo era um empreendimento mesmo? Mas isso nós estamos falando de algumas ações. É o Boqueirão, é lá no Piranhas Açu. São trabalhos de campo para identificar, para caracterizar o usuário. Né? E o Bruno vai até falar um pouco mais. Às vezes usa o cara, alguma coisa, para tentar identificar o que é aquela fazenda. Mas fora disso, a gente tem utilizado esse recurso. E conforme vai... Porque é uma unidade importante, né? Inclusive, a cobrança é por empreendimento, a maioria das... De sistema... Bom, a gente tem feito um trabalho contínuo de melhoria do sistema para poder satisfazer as necessidades. Um exemplo que eu estava mostrando, a questão do subterrâneo, que a gente, embora a ANA não tenha outorgas subterrâneas, a gente tem trabalhado, a gente pretende um dia conseguir fazer o balanço, né, Marco? Também oferecer essa melhoria. O SDO, a gente tem trabalhado com melhoria contínua pela questão da gestão dos dados. O regla, a gente também tem implementado muita coisa para permitir, como essa opção que eu tinha comentado da definição do polígono de área especial, em que o regla vai ter um comportamento, vai entender que aquela porção, aqueles pedidos naquela porção, ela segue um determinado fluxo. Temos investido em conseguir fazer o gerenciamento documental também customizável. Né? Ou seja, temos tentado continuamente tentando implementar. Até a base, né? A gente, inclusive, pede desculpa por essa ousadia de implementar a base nova nas vésperas do treinamento, porque era nosso interesse de que essa experiência aqui, essa semana, já fosse na base nova. É claro que tivemos uns percalços pelo desempenho, né? E mudou muito. Exatamente, essa é a ideia. Estamos continuamente tentando adaptar e conseguir oferecer. Rafael e Marco comentaram bastante, que a experiência também dos estados seja mais interessante, né? Não só do usuário, né, Marco, mas o gestor também tem uma experiência mais interessante, com interface, com facilidades de customizações de dados, de parâmetros. A gente tem continuamente trabalhado nisso. Né? Bom dia, Marlon. Aqui é Diego, da ESA de João Pessoa, Sim, da Paraíba. É o seguinte, na ESA lá, as outorgas são anuais, certo? Então, na questão de outorgas sincronizadas automaticamente, vai dar muita questão de duplicidade, porque lá vai ser o mesmo nome, ou mesmo CPF, o CNPJ, certo. Mesma coordenada, mesma finalidade, e aí, tipo, vai ter muita coordenada duplicada, ou muito registro duplicado. Como corrigir isso na hora do web service? Acho que você adiantou aquela discussão sobre o ato. Exatamente, tá entendendo? Na hora que atualmente, o que é que a gente está fazendo? Para não ter que, inclusive até um erro de usuário mesmo, para não ter que ir no KINAR
excluir a antiga. A gente tem que alterar um pouquinho de nada. A coordenada para ela entrar. Casa. Mas, de forma automática, isso não vai acontecer. Não. E como é que a gente vai corrigir isso aí? Se a maioria dos registros são renovações. Você está adiantando esse projeto nosso de incluir mais um parâmetro. Foi muito bom você ter falado. Pronto. Aí no KINAR, ainda no final, tem lá a opção de histórico e vigente. Sim. No final. Mas mesmo assim não funciona, tá entendendo? Não funciona. Desculpa, para esse caso? Isso. Sim. Quando eu vou inserir lá e pede lá, é histórico ou é vigente? É vigente, mas mesmo assim ele não insere. Diz que está duplicado, tá entendendo? Entendo. Aí eu queria saber uma ideia de vocês para tentar corrigir isso aí. Eu acho que nós vamos ter que conversar mais e adiantar essa discussão. Né? Mas isso já foi identificado desde a época da Raquel, que a gente fala isso, Marco. Que está faltando. Está faltando mais um item. Porque realmente acontece. Eu só não tinha essa visão de que era tão frequente esse tipo de... Porque, aqui, diferente da Ana, que são 10 anos, lá geralmente é 1 ano os processos, tá entendendo? Sempre renova de ano em ano. Aí você vai só renovando. Isso. Aí, tipo, para você identificar até uma coordenada que funcione, eu preciso fazer umas 3 ou 4 alterações na latitude e na longitude para ele poder inserir, entendeu? Esse é um dos casos. E mesmo assim, o processo é diferente, o número do processo é diferente. Mas o ato da gente lá é o mesmo, entendeu? Ah, o ato também é o mesmo? Isso, o ato é o mesmo, porém o processo administrativo que é diferente. Certo. Ou seja, vamos ter que conversar mesmo. Marcílio. E nesse sentido que ele falou, a gente também acontece isso, que a gente tem outorga coletiva. E o que acontece? O usuário pode estar no mesmo trecho do rio, só que ele capta na margem direita e o outro na margem esquerda. E muitas vezes o empreendimento ou o nome é até ele mesmo. Ele tem 2 bombas. Sim. Só que na hora que você joga a coordenada pela distância do rio, ele vai considerar a mesma. E o KINAR não me permite. Aí ele fala assim, vamos supor, se eu faço uma carga de dados, ele vai indicar que tem uma duplicidade. E, na verdade, não é duplicidade. Então, tem que... É o que ele falou. Você faz um ajuste lá, põe 1 segundo a mais, que aí o KINAR... Vai entender que não... Então... Aí nós estamos falando de precisão, de... Precisão mesmo, lá na quinta casa... é igual pela distância ali. Isso, pela distância ele vai dar o mesmo. Na hora que ele faz a correção, vamos supor, se ele arredonda o último dígito, ele vai considerar ali, vamos supor, 56,1. Aí ele vai puxar para 56. Não, aqui é 56. E o outro já está com 56. Então, tem que ser pensado nisso, porque senão fica fora o dado correto da publicação, porque a publicação vai me indicar qual que é a coordenada coerente, porém o KINAR não me permite. E se alguém, algum motivo, falar, não, mas minha coordenada não é essa. Aí como que a gente fica? Cadastrei, mas está incoerente. Desculpa, para esse caso, o ato é diferente. A gente tem 2 situações. Pode ter o ato diferente, margem direita e margem esquerda, por exemplo, na mesma. Né? E tem também do mesmo ato, que é a coletivo. Porque a coletivo sai um número de portaria único, o mesmo processo para todos, só vai mudar o CPF e os dados mesmo. É uma captação, é um barramento, é isso. Então, assim, é fundamental pensar numa alternativa de que o KINAR permite... Ele pode até dar um alerta, que seja um alerta. Fala assim, ó, tem certeza que é isso mesmo? Sim. Você confirma. Ok. Nesse caso, o que difere, Marconi? Se é uma coletiva, se é o mesmo... No nosso caso, seria se é uma coletiva, que vai ser a maioria dos casos, e o que diferencia seria... Aqui. Poderia ser um barramento, por exemplo, entendeu? Está captando no mesmo barramento, seria isso. Um barramento compartilhado. Isso. Às vezes é no mesmo empreendimento, dois usuários diferentes, né, captando às vezes num lado ou muito próximo. Geralmente a coordenada vem no eixo do barramento, né, utiliza o eixo do barramento para os mesmos usuários. Aí são CPFs diferentes, aí às vezes fala, já foi cadastrada essa interferência por causa da coordenada, entendeu? Aí, às vezes, a gente muda a última casa decimal para poder passar. Aí, o que ele está falando é isso, que às vezes na portaria está uma coordenada e, posterior, a gente teve que mudar dentro do KINAR para ele aceitar. Entendeu? Sim. Entendo. Deixa eu só passar para o Thiago aqui, que ele... Aí depois...
Obrigado, Paulinho. Desculpa. O que eu vou falar é complementando o que o colega está falando aí e qual é a solução que a gente encontrou. A gente já percebeu que essa questão de coordenadas geográficas dentro do sistema, dependendo da distância, vai dar interferências já cadastradas. Há tempos a gente percebe isso. Para tentar a gente não ficar amarrado muito nisso, porque no nosso ato vai estar a coordenada certa, correta, legalmente, que vai ser o ponto dele, a gente não campo observação a gente coloca. Muda um pouco a distância, ou altera um pouquinho para cá, dentro do KINAR, porém lá no campo de observação eu coloco, olha, realmente a coordenada é tal, está dando interferência, porém o processo é tal, a coordenada certa é tal. Que a gente sabe que distâncias poucas, que nem lá a gente tem muito casos de poços ou captações em área de lazer, chácaras pequenas, que ficam bem próximos um do lado do outro. Então, assim, às vezes você puxa um pouquinho metros para cá e cadastra. E no campo de observação a gente coloca e o processo vai para frente tranquilo. Mas quando eu penso que para carga manual, a gente não pode abrir mão, né? Talvez para carga automática, essa conferência não seja tão necessária, né? Desculpa. Mar, porque nós, como assim, o nosso volume é muito grande de registros, nós optamos por fazer a carga de dados. Então, na carga de dados, na hora que passa pela primeira validação, ele passa perfeito. Na segunda, ele me indica vários duplicados. Sim. Só que eu estou publicando uma portaria de 2023. Eu tenho certeza que ela é uma portaria nova, que são X usuários, que foi o exemplo que o Gabriel deu, que pode ser a captação no mesmo barramento, só que ele vai me indicar uma duplicidade. Sim. Aí, o que acontece? O KINAR não vai permitir que eu faça uma nova carga de dados, a não ser que eu faça o ajuste das coordenadas ali, fazendo aquela variação pequena de metros, que foi o exemplo que o nosso colega deu. Ou então, eu tenho que ir lá e fazer o cadastro manual. Que aí me dá muito mais trabalho. Aí eu tenho que identificar o que processou e o que não processou. Então, o que a gente opta? Não, vamos fazer de novo. Isola só aquela parte que ele me deu a inconsistência dos duplicados. Sim. Fazemos a variação da coordenada, subimos de novo. Se mesmo assim ele falar, não, vamos supor, se tinham 10, sobrou 2, aí a gente vai fazer uma nova análise mais apurada. Porque aí pode ser, não, já está mesmo cadastrado que ele processou lá no primeiro. Porque a gente tem uma percepção, quando você começa a lidar com o KINAR, você vai aprendendo as coisas. Igual eu estava até, assim, foi uma novidade para mim, porque a gente está atuando na meta, né? No nosso caso, o nosso setor está atuando na meta 1.1 tem 2 anos. Eu não conhecia aquele, como é que chama aquilo lá? O roteiro do KINAR. E você imagina, o Gabriel não conhecia o dicionário de dados. Eu conhecia o dicionário de dados por quê? Porque eu faço carga de dados. Aí a gente batia muito naquele erro ao salvar alteração. Eu falava, gente, o que é aquilo? Isso? E em alguns casos a gente percebeu que o erro ao salvar alteração era pela quantidade de caracteres. Isso, estourou as caracteres. Do empreendimento, por exemplo. Porque a gente tem alguns empreendimentos que a pessoa coloca o nome da fazenda, ainda coloca assim, lote tal, quadra, não sei o quê, parece endereço de Brasília. Não sei o quê. Aí o que a gente falou? Mas para que... Tem gente que coloca até o registro dele que está lá no folha, matrícula. Aí nós começamos a tirar isso, fazer uma limpeza disso. E o KINAR processava. Mas e para descobrir isso? Sobe uma carga, bate lá, volta. E assim, aí o pessoal que trabalhava comigo falou assim, o que é erro salvar alteração? Eu falei assim, um dia eu vou descobrir o que é o erro salvar alteração. Eu descobri, aí é engraçado, porque assim, quando a gente não tem habilitação com a realidade do que é que está ali me mostrando, ele falou assim, não, é um erro genérico. Então eu estou bem. Eu aprendi que o meu erro genérico, lá também é. Então são determinadas coisas, se o KINAR conseguisse passar essas questões da carga de dados com algum questionamento, você subiu 30 registros, mas só que está me dando duplicidade 2, você confirma se é isso mesmo? Pronto. Porque no ajuste manual demora muito e às vezes a gente se perde ali no mapa, que aí muitas vezes você passa algum parâmetro que esqueceu que está lá naquelas abinhas internas, na hora que você vai salvar, aí você fala, gente, onde que está? Então é isso. Mas assim, eu acho que é uma evolução. O primeiro KINAR que eu conheci foi aquele outro KINAR, depois que veio para o KINAR 40, ou 4.0,
melhorou muito, muito. Tinham coisas que a gente não conseguia fazer, que a gente consegue fazer hoje. E, assim, é a maturidade mesmo de mexer com a ferramenta. Mas sempre a gente tem que pensar em estar evoluindo. Ó, é uma troca. Para você, facilita, para mim, facilita mais ainda. Verdade. Cara, que papo bom, mano. Você comentando do erro ao salvar. Provavelmente você descobriu antes de mim. O que eu apanhei junto com... Eu não sabia... É erro geral mesmo, tá, Marco? É geral, só que é interessante porque, embora seja um erro geral, ele só vejo ele com esse tipo de erro. Qualquer erro geral não mapeado, ele aponta como erro ao salvar. Mas 100% das vezes desse ano era isso, era o tamanho do campo. E demoramos a descobrir, eu não sabia que era. Provavelmente você já sabia antes de mim.